Ele tinha dinheiro para comprar a cidade inteira, mas naquela manhã caminhou pela rua como quem quer perder-se no anonimato. A jaqueta era discreta, a barba por fazer, o olhar pousado nos passos apressados dos outros. Atravessou a porta de vidro de um restaurante pequeno e barulhento, comum como qualquer canto onde a cidade come. Pediu uma marmita para a viagem, como fazem tantos que não têm tempo para sentar. O pedido era simples, quase invisível, e era exatamente isso que ele procurava: tocar por alguns minutos uma vida que há muito não lhe pertencia. O lugar cheirava a café forte e comida caseira. Talheres tintilavam, conversas se misturavam ao ruído da chapa e a cozinha trabalhava como um coração que não pode parar. Lá estava Laia, com um sorriso cansado que não precisou de muito para revelar o esgotamento. O crachá no peito, o avental com manchas do dia a dia, a troca de olhares com colegas, pequenos sinais de uma rotina que não admite pausa. Ela anotou o pedido com uma caneta que já perdera o brilho, fez a embalagem com cuidado, como quem entende que cada marmita é mais que comida. É sustento, calendário, promessa. Enquanto embrulhava, roubou furtivos olhares para o relógio, e havia uma pressa contida ali que não era só do movimento do almoço, era a pressa de quem segura mais do que o próprio cansaço. Se essa história tá falando com você, fica comigo até o fim. E se gosta de histórias que mostram o poder da bondade, curta e se inscreva agora. Prometo que vale a pena ficar até o próximo instante. Ao passar a marmita, Laia fez um gesto discreto. Havia um papel dobrado entre o saco e o lacre, escondido como quem protege um segredo. Ele nem imaginou que aquele bilhete mudaria o curso de algumas vidas. Mais tarde, ao sentar em um banco da calçada, a cidade murmurando ao redor, abriu o papel. Não era uma reclamação, nem um pedido dramático. Estava escrito com a pressa de quem escreve entre um turno e outro. Meu irmão está doente. Estou fazendo horas extras para pagar o tratamento. Me despedem se me atrasar outra vez. Por favor, se puder me ajudar, muito obrigada. Poucas linhas, nenhuma cena exagerada. Apenas a verdade crua que dobra as pessoas por dentro. Por um instante, o mundo do milionário encolheu até caber naquele pedaço de papel. Não era só pena, era um espelho. Lembrou-se de uma mãe que ralava até tarde, de noite na fábrica, do gosto de pão que mal dava para dividir. Lembrou-se também de um homem desconhecido que um dia lhe emprestara dinheiro para o bilhete de ônibus. Gesto pequeno, que em sua memória crescia como se tivesse sido uma rede lançada no seu caminho. O sucesso, as salas com janelas espelhadas, os aplausos em lançamentos de projetos, tudo ficou longe, não por falta de valor, mas por uma distância nova que o fazia se sentir ocioso em relação ao que mais importava. Naquela noite não dormiu. Andou pela casa grande como quem tenta reencontrar a chave perdida. Viu sua rotina com olhos estrangeiros, reuniões que substituíram conversas, contratos que abafaram encontros, conquistas que soavam vazias ao lado de um papel dobrado num restaurante. Pensou na política de sua própria vida, como havia aprendido a resolver problemas com números e não com proximidade. Havia um cansaço mais antigo que o físico, um apetite por sentido que o dinheiro não preenchia. O bilhete de Laia se transformou numa pergunta. O que faria alguém retornar ao lugar onde a coisa mais urgente da vida de outra pessoa estava prestes a desabar? Na manhã seguinte, voltou ao restaurante. Não entrou com segurança de quem ordena. Entrou com a determinação de quem quer consertar algo que não era dele, mas que o tocava. Desta vez não pediu mais uma marmita para levar. Pediu licença para falar com o gerente. A aproximação foi medida. Mostrou documentos, falou sobre intenções de forma direta, sem alardes. Não buscou humilhar ninguém, nem demonstrar poder com voz alta. Pediu que o gerente contasse a história de Laia. Ouviu com atenção. Perguntou sobre o funcionamento do local, sobre os turnos, sobre as pessoas que ali trabalhavam. Havia respeito nas perguntas, e isso mudou o clima. Não por decreto, mas porque a atenção pode dissolver defesas. Ele poderia ter usado a riqueza para um ato espetacular, aplaudir, fazer um anúncio, expor Laia como um troféu de sua generosidade. Não fez. Preferiu garantir dignidade. Fez um acordo. Assumiria a gestão do estabelecimento com a condição de manter todos os funcionários e regularizar as pendências trabalhistas. Arcaria com os custos do tratamento do irmão de Laia enquanto este estivesse em processo de recuperação. Criaria ali mesmo uma política que ajudasse outras pessoas da equipe em situações semelhantes, de forma discreta e responsável. Quando anunciou,
Não havia microfones, nem flashes, apenas a fala simples de alguém que explicava o que pretendia fazer. A entrega foi prática: papéis para formalizar acordos, promessas escritas de manutenção de postos de trabalho, contatos com profissionais de saúde para agilizar o atendimento. Laia recebeu a notícia como quem não acredita que o chão voltou a tremer por baixo dos pés e, ao mesmo tempo, não deseja mais que aquilo pare. Chorou, claro, mas foram lágrimas que exprimiam alívio, não humilhação. O gerente, que antes via a economia do restaurante como a única lógica possível, teve de reconhecer que era preciso mais do que números para manter uma equipe de pé. Não foi uma cena de confronto, foi um ajuste de prioridades. A atitude do milionário abriu espaço para uma conversa real sobre condições de trabalho, sobre pausas, sobre respeito. As mudanças começaram aos poucos: escalas revisadas, contratação formalizada, um fundo de emergência para casos graves. Nada espetacular na vitrine, tudo significativo na rotina de quem sustenta uma mesa. O irmão de Laia, que até então tinha tudo pendurado na sorte de plantões e boletos, começou a receber tratamento que não era promessa vazia, mas preocupação ativa. Consultas marcadas, acesso a exames, acompanhamento e apoio financeiro para que o processo se desenrolasse sem interromper o trabalho de Laia. Não se tratava de curar com mágica, tratava-se de garantir condições para que a recuperação acontecesse com dignidade. Meses depois, a melhora vinha em passos, os sinais eram de progresso e de cuidado consistente. Laia podia respirar com menos medo e, aos poucos, reencontrar a rotina sem a sobrecarga sufocante. E o milionário? A transformação não parou no contrato assinado. Frequentava o restaurante não mais como cliente ocasional, mas como presença que queria manter contato com a vida real que o alimentara. Aprendeu nomes dos funcionários, ganhou intimidade com o cheiro do prato do dia, ouviu histórias que jamais chegariam às páginas de um relatório corporativo. Havia um retorno, silencioso, ao que o tornara humano: escutar, partilhar, observar o valor do trabalho feito com mãos gastas. Encontrou na simplicidade um sentido que não se medira em números. Reencontrou propósito nas mesas que agora tinham lugar para todos. A mudança foi mútua. Para Laia, repensar práticas e entender que liderança envolve cuidado. Para o milionário, foi um reencontro com a própria história, a memória do menino que fora ajudado, a lembrança da mãe que não teve luxo, mas que ensinara força e generosidade. Em silêncio, às vezes ele pegava uma marmita para levar, como naquela manhã em que tudo começou, e se permitia sentir que os papéis se inverteram. O doador que também recebe, quando aprende a ser humano outra vez. Há algo profundamente transformador em gestos singelos: um bilhete dobrado, uma marmita passada em uma janela, a decisão de escutar em vez de julgar. Essas coisas podem abrir caminhos que dinheiro sozinho não compraria. Não se trata de filmar o bem para provar que se é bom. Trata-se de restaurar dignidade onde ela estava ameaçada. Essa é a lição que ficou. A ajuda responsável é discreta, é comprometida com resultados reais e respeita quem a recebe. E muitas vezes, quem estende a mão sai da cena com o coração mais leve, porque percebeu que o vazio que carregava não era preenchido por riquezas, mas por relações. Algumas semanas depois, o restaurante tinha outro clima. O som do almoço continuava, mas havia um tom de leveza novo. Risos que não nasciam só da pressa, conversas que agora incluíam planos, e um quadro no canto anunciando um pequeno fundo de apoio para emergências entre colegas. O irmão de Laia seguia em tratamento, com sinais de recuperação que exigiam paciência e cuidado. E Laia podia, enfim, olhar o futuro sem a sensação constante de queda. O milionário, por sua vez, seguia fazendo o trabalho que soubera fazer tão bem, mas agora com uma agenda que também reservava tempo para aquilo que não se mede em contratos. No fim, a história não vira espetáculo. Não há tapete vermelho nem declaração pública grandiosa. Há pessoas que voltam a dormir com menos angústia, que vão ao trabalho sem o nó no peito, que se sentem vistas. Há um homem que redescobre seu lugar no mundo, não pelo poder que tinha, mas pela capacidade de se colocar em posição de humildade e agir. E há uma cidade que testemunha, sem alarde, que um pequeno ato pode reverberar em muitas vidas. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E conte nos comentários: qual foi o pequeno gesto que mudou sua vida?